O alerta do céu. Nem todos que entram na sua vida foram enviados por Deus. E talvez você não perceba, mas pode estar ajudando pessoas que estão bloqueando suas bênçãos. Isso não é apenas um alerta, é um despertamento espiritual. Porque existem pessoas que não apenas te atrasam, mas roubam o que Deus quer liberar sobre você. Assim como existem coisas que um escolhido de Deus nunca pode fazer, existem pessoas que um escolhido nunca deve carregar. E hoje, Deus quer abrir seus olhos. Há revelações neste vídeo que vão mudar sua forma de se relacionar e caminhar. Se você está aqui, não é por acaso. Clique em inscrever-se, deixe seu like e caminhe comigo até o final. Deus vai falar com você. Você já percebeu que alguns ciclos só se encerraram quando certas pessoas saíram da sua vida? Isso não é coincidência, é direção divina. Um escolhido não vive como todos vivem, porque carrega uma responsabilidade espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam a unção porque se conectaram com quem não deveriam. Sansão perdeu a força por abrir seu coração para quem Deus não enviou. Davi sofreu consequências ao se desviar do propósito. Fique comigo, porque ainda neste vídeo você vai reconhecer quem está te drenando, te desviando ou ocupando um lugar que só Deus pode ocupar. A pergunta é: você está disposto a ouvir a verdade que te liberta? Número 1. Os impenitentes. Pessoas que se recusam a mudar. Você estende a mão, mas elas preferem a rebeldia. A sua ajuda vira prisão. Paulo avisou: más companhias corrompem os bons costumes. Um escolhido não pode carregar quem rejeita a transformação. Número 2. O manipulador. Não quer ajuda, quer controle. Faz você se sentir culpado, transforma sua bondade em obrigação. Jesus não se deixou dominar por expectativas. Ele seguia o propósito. Número 3. O divisor, quem semeia fofoca, contenda e drama. Tito 3,10 manda se afastar dessa pessoa. Ajudar o divisor é fortalecer o inimigo. Número 4. O drenador. Recebe, recebe, recebe e nunca muda. Você ora, aconselha, carrega e nada acontece. Porque eles não querem cura, querem um hospedeiro. Até Jesus estabelecia limites. Número 5. O substituto de Deus. Quando alguém começa a olhar mais para você do que para Deus, é hora de parar. Você não é o salvador de ninguém. Muitas vezes isso acontece devagar. Pedem oração, depois conselhos, depois apoio constante. E quando você percebe, essa pessoa confia mais na sua força do que na direção do Senhor. Mas toda vez que você tenta consertar a vida de alguém, acaba ocupando um lugar que pertence somente a Deus. Em Atos 14, quando tentaram adorar Paulo e Barnabé como deuses, eles disseram: somos apenas humanos como vocês. Essa é a verdade. Você pode ajudar, mas não pode substituir Deus. Número 6. O desobediente intencional. Se alguém sabe o que Deus orienta e, mesmo assim, escolhe a rebelião, não caminhe junto. São aqueles que dizem: eu sei o que a Bíblia diz, mas... Pessoas assim não precisam de conforto, precisam despertar. A Bíblia é clara em 2 Tessalonicenses 3,14. Afastar-se não é rejeição, é consequência. Quando alguém insiste em andar contra a palavra e você continua sustentando, não está ajudando. Está apenas tornando o caminho da destruição mais confortável. Ame, ore, mas não permita que sua presença se torne apoio para a rebeldia de ninguém. Número 7. O bloqueador de propósito. Algumas pessoas não são más, mas também não fazem parte do seu chamado. Elas distraem, atrasam e te mantêm em lugares que Deus já pediu para você deixar. Em Gênesis 12, Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra, sozinho. Mas ele levou Ló. E somente quando Ló saiu, Deus revelou completamente o futuro de Abraão. Assim acontece conosco.
Nem sempre as pessoas erradas são tóxicas. Às vezes, são apenas peso extra. Não confunda lealdade com obediência. Quando Deus diz vá, você não precisa da aprovação de todos, apenas da direção dele. Algumas pessoas que você insiste em carregar são justamente aquelas que Deus está tentando tirar do seu caminho. Continue comigo, porque no próximo bloco você vai entender por que um escolhido precisa guardar o coração de certas pessoas e de certos comportamentos. Ser escolhido não é status, é responsabilidade. Carregar esse chamado significa que você não pode viver como todo mundo vive. É carregar um selo invisível que o mundo não vê, mas o reino espiritual reconhece. Por isso o inimigo tenta te desviar com pessoas erradas, sentimentos errados e escolhas erradas. Muitos tentam se encaixar em ambientes que Deus nunca aprovou. E quando isso acontece, algo dentro de você grita. É Deus te lembrando que você não nasceu para ser comum. Por trás de cada queda de um escolhido existe um movimento interno. Um coração dividido, uma verdade ignorada, uma renúncia não feita. E é por isso que Deus permite desertos, para moldar seu caráter e limpar sua visão. No deserto, ele tira o excesso, remove distrações e revela quem deve continuar com você e quem precisa ficar para trás. Algumas pessoas que você insiste em carregar são as mesmas que Deus está tentando retirar do seu caminho. Não confunda lealdade com obediência. A pergunta não é, vale a pena salvá-los? A pergunta é, Deus te pediu para carregar essa pessoa? Aguarde o próximo bloco. Ele revela as atitudes que destroem um escolhido e o afastam do propósito. Número 1. Nunca negligencie a oração. Sem oração, você luta sem espada. Número 2. Nunca troque a verdade de Deus pelas mentiras do mundo. Ser aceito pelos homens nunca vale mais que ser aprovado por Deus. Número 3. Nunca ande em orgulho. O orgulho te afasta da graça. E sem graça não há unção. Número 4. Nunca brinque com o pecado. O pecado começa leve, mas prende como corrente. Número 5. Nunca esqueça quem te escolheu. Fomos chamados para dar frutos, não para viver distraídos. Número 6. Nunca cobice o que pertence ao próximo. A cobiça destrói a alma silenciosamente. Jesus ensinou que o pecado começa na intenção. O escolhido deve ser puro, honrado e fiel. E aqui está a conexão poderosa. Quando você ajuda pessoas que Deus não enviou ou pratica atitudes que Ele proibiu, você sai da rota do propósito. Você abre brechas espirituais e perde a sensibilidade do Espírito Santo. O último bloco é a síntese profética deste vídeo. Continue até o final. Agora você entende. Ser escolhido e ajudar quem Deus aprovou andam juntos, mas ajudar quem Deus quer afastar também é desobediência. Você foi chamado para discernir, para obedecer. E Deus está te perguntando hoje, quem você tem carregado que eu nunca te pedi para carregar? Assim como Abraão só viu a promessa completa quando Ló se afastou, você também verá coisas que hoje estão escondidas. Há portas esperando sua obediência. Há respostas esperando sua separação. Há bênçãos esperando sua decisão. Você não foi chamado para ser comum. Foi escolhido para permanecer firme, puro, humilde e conectado à fonte. Quando vier a tentação, lembre-se, um escolhido nunca pode se perder de quem o escolheu. E você foi escolhido. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu sou escolhido e obedeço ao propósito. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Alguém precisa ouvir isso hoje.